Direto do plenário está de volta já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Como sempre, os ministros retornando agora para os respectivos lugares, na expectativa da continuação da sessão plenária da tarde desta quinta-feira e continuação do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.617, matéria eleitoral em destaque na sessão de hoje, com a continuação dos votos dos ministros, agora já nesta segunda parte. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e dando continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.617, passo a palavra para voto do ministro Ricardo Lewandowski, que está com a palavra. Senhor presidente, inicialmente eu queria me associar às homenagens e às manifestações de repúdio pelo brutal assassinato da vereadora Marielle, do Rio de Janeiro. Mas gostaria de observar também que nós vivemos hoje, lamentavelmente, no Brasil, uma maré montante de ódio, de intolerância, que atinge não apenas as mulheres e negras, como foi o caso da vereadora Marielle, mas também outras minorias. Eu penso que é função ou até missão do Supremo Tribunal Federal, estamos atentos e contribuirmos para a solução deste grave problema e a pacificação de nosso país. Senhor presidente, eu, na sequência, gostaria de parabenizar o eminente relator Edson Fachin pelo brilhante voto com que nos brinda, que, a meu ver, foi absolutamente exaustivo, abordou todos os aspectos, eu tive até a honra de ser citado por Sua Excelência, eu não tenho nada a acrescentar, eu estou adotando integralmente os argumentos de Sua Excelência, dos demais ministros que já se manifestaram, para chegar exatamente às mesmas conclusões. No meu voto, senhora presidente, eu tenho uma anotação que talvez, a meu ver, vale a pena discutirmos. Eu estaria expungindo ou tirando destes recursos agora repartidos proporcionalmente, segundo o princípio da igualdade material, como fez o ministro Edson Fachin, eu estou entendendo que, embora não tenha sido objeto realmente desta ação direta de inconstitucionalidade, mas eu estou dizendo no meu voto que esses valores agora redistribuídos não devem incluir os recursos a que se refere o inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096, de 95, que é a Lei dos Partidos Políticos, porque este recurso não tem a finalidade de financiamento de campanha, mas sim de criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados e mantidos pela Secretaria da Mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a Secretaria, pelo Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política. O caput do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos diz os recursos do fundo partidário serão aplicados em várias hipóteses, mas, inclusive nessa a qual eu acabei de me referir, este inciso 5, que justamente se destina a programas para incentivar a participação das mulheres na política. Se nós e, portanto, não se destinam ao financiamento das campanhas. Se nós incluirmos essa verba também nesta verba que o ministro Fachin agora propõe a redistribuição, nós estaremos dando com uma mão e tirando com a outra, né? Porque nós estaremos, então, enfraquecendo justamente aquilo que nós queremos fortalecer, que é o aumento da participação das mulheres na política. Então, eu estaria, pelo meu voto, quer dizer, além de concordar integralmente com as conclusões do voto de Sua Excelência, não sei se a título de opter dictum, mas ou eventualmente que constasse da deliberação do plenário, que não se inclui nestas verbas agora redistribuídas dessa forma proporcional, aquelas a que alude o inciso 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, a Lei dos Partidos Políticos, que é como voto. Então, Vossa Excelência apenas exclui
Ou na conclusão, na parte positiva, não se altera? Integralmente concordando. Apenas, simplesmente estou sugerindo que não se inclua nessa redistribuição essa verba que tem uma destinação específica e que está justamente militando no mesmo sentido da tese que ora estamos defendendo. Então, Vossa Excelência acompanha o relator e faz esse realce, digamos. Ministro Marco Aurélio. Presidente, com o voto, o risco maior está considerada a visão leiga, a visão apaixonada, em se passar por feminista ou por machista. Estamos a avançar, presidente. E exemplo maior é o Supremo. Temos 2 mulheres integrando o colegiado que valem, permito-me dizer, por todo o colegiado. A presidência é de uma mulher. A presidência do Superior Tribunal de Justiça também está nas mãos de uma mulher. A Procuradoria-Geral da República hoje conta com uma mulher. A Advocacia-Geral da União também com uma mulher. A Procuradoria do DF também tem a dirigi-la uma mulher. E a mulher é constante na composição dos tribunais em geral. Tribunais superiores, tribunais de justiça, tribunais regionais, inclusive no próprio Superior Tribunal Militar. Mas as estatísticas, elas nos envergonham, para dizer o mínimo, principalmente as estatísticas no campo político. E lembrou essas estatísticas os ministros Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso, e fizeram muito bem em escancará-las. Aprendi desde cedo, presidente, que a única forma de corrigir-se desigualdades é com a força da lei. Isso ocorreu no campo do direito do trabalho, quando deixamos aquelas ideias civilistas napoleônicas para ter a consolidação das leis do trabalho com normas imperativas. Normas que afastam, como nós sabemos, a vontade das partes no negócio jurídico. Como vejo o artigo 9º da Lei 13.165, vejo o artigo 9º como a encerrar uma ação afirmativa. E uma ação afirmativa que eu tenho como conveniente, como sadia, como bem-vinda. Isso foi ressaltado pelos colegas que me precederam na votação. Revela o artigo 9º, nas 3 eleições que se seguirem à publicação desta lei e as ações afirmativas, elas são progressivas, os partidos reservarão para o vocábulo. Não se cogita de aplicação propriamente dita. É uma reserva em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% e no máximo 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas. E nós sabemos que o fundo partidário tem objetos diversificados previstos na Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, incluídos nesse valor
os recursos a que se refere o inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995. Presidente, lanço mão de uma profissão de fé de ontem e de hoje, que veiculei em solenidade no plenário do Senado Federal. Veiculei em março de 2006. Na oportunidade, ressaltei, por longo tempo, negou-se à mulher a capacidade jurídica, a cidadania, sem que lhe fosse reconhecido qualquer direito. Como coisa, passava da propriedade do pai para do marido, sendo-lhe vedado praticar atos da vida civil de forma geral. Transcorridos séculos de civilização, ainda se faz presente entre nós a discriminação decorrente do gênero. Não tem sido fácil deixar no passado os efeitos decorrentes de anos de escravidão, educação precária e machismo. O difícil caminho percorrido revelou, de herança, uma cultura de violência e desrespeito à mulher e às minorias. As grandes mudanças sociais têm início no coração de quem não tolera o estado de coisas vivenciado. Berta Lutz, muito bem lembrada pelo ministro relator Luiz Edson Fachin, foi muito maior do que as limitações sociais a que era submetida por convenções, preconceitos e ignorância. O inconformismo que lhe atiçava o espírito levou-a à luta pelo direito político das mulheres, que até 1932, pasmem os senhores, não podiam votar nem ser votadas. Entrou para a história, semeou no terreno fértil do anseio pela observância e igualdade de direitos, no qual brotam incessantemente os frutos que continuamos a colher. Deu voz a várias gerações de mulheres, conduzindo-as na busca por melhores condições de vida. As amarras impostas às liberdades individuais têm caído, dando lugar ao respeito às diferenças, não de forma teórica, mas efetiva, a partir da construção de um direito positivo que o assegure e o discipline, bem como estabeleça a punição em caso de afronta ou impedimento do usufruto. A participação feminina na política hoje não é apenas permitida ou tolerada, senão determinada em lei. Foi preciso regulamentar o tema de forma a estabelecer percentual mínimo para a integração das mulheres nos pleitos, o sistema de cota. Prosseguiu-se, criando-se a necessidade de propaganda institucional nos anos eleitorais, a fim de incentivar a igualdade de gênero e o envolvimento das mulheres. Infelizmente, não raras vezes, nas convenções dirigidas à escolha de candidatos, surgem chapas meramente formais, contendo simples nomes e não reais candidatas. É o faz de conta que muito nos envergonha. A evolução desejada no âmbito individual, condicionada à disposição de cada ser humano para agir de forma diferente, visando respeitar os demais, mostra-se lenta, sendo impulsionada na maioria das vezes pela produção legislativa. Cito o caso da chamada Lei Maria da Penha. Fui relator
os colegas estão lembrados, das ações que versavam a respectiva constitucionalidade. Proclamou o Supremo que transferia à mulher a decisão sobre o deflagrar da ação penal, tendente a punir o agente com quem, em geral, tem estreitos laços afetivos, familiares ou resultantes do casamento, significa desconhecer o temor, a pressão e as ameaças sofridas pela vítima. Assentamos o dever, presidente do Ministério Público, de iniciar o processo decorrente de lesões corporais havidas no âmbito doméstico, mesmo que a vítima tenha perdoado o agressor. E ainda a impertinência da lei das pequenas causas, ficando afastadas a suspensão do processo e a transação penal. Solução em sentido contrário implicaria minimizar os graves impactos emocionais impostos pela violência de gênero à agredida, impedindo o rompimento com o nocivo estado de submissão. O ritmo das transformações sociais, disse então na solenidade, repito, no âmbito do plenário do Senado da República, não mais se coaduna com a demora verificada no trâmite necessário às alterações legislativas, tendo sido o Judiciário provocado a atuar em virtude da premência da realidade. Não nos furtamos a enfrentar causas da maior relevância, como a alusiva à interrupção da gravidez diante de feto portador de anencefalia, quando do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54 do Distrito Federal, procedemos com o desassombro que se espera do magistrado. As convicções pessoais de cunho moral e religioso devem ser sublimadas quando analisada a situação concreta. Ao vestir a capa de juiz, norteia-me o arcabouço normativo vigente, a partir do qual será construída a solução do conflito, levando-se em conta o quadro fático probatório constante no processo. O juiz, no exercício do cargo, é a personificação do Estado, cabendo-lhe agir em conformidade com os ditames constitucionais, não lhe sendo lícito excluir, por motivo meramente de foro íntimo, a interpretação que melhor resolva o caso. O tratamento dispensado à defesa dos direitos da mulher e das questões de gênero deve considerar a opção legislativa pelo Estado laico, no que, se de um lado estabelece a liberdade religiosa, de outro impede, seja a religião tratada como fonte normativa quanto à disciplina de outros direitos fundamentais, como o direito à autodeterminação, à privacidade, à liberdade de orientação sexual e à liberdade no campo da reprodução. Cumpre, disse então, afastar as premissas falsas de que a regulamentação dos direitos da mulher decorre da fragilidade física feminina ou visa a concessão de privilégios. Nada mais errado. Sou casado, disse, pai de 3 moças e um rapaz. Minha mulher foi aprovada em concurso para a magistratura grávida de nosso 4º filho. É fácil imaginar as dificuldades enfrentadas para conciliar estudos, atividade profissional e maternidade. Revivo essa experiência com minhas filhas, nominei Letícia e Cristiana, a cujas carreiras que exigem dedicação integral são acrescidas às responsabilidades da função de mãe, isso no campo do direito, já que eu tenho uma
em relação à qual preciso bater continência, porque é tenente médica, bombeira, cirurgiã. Surge muito claro o cumprimento pela mulher de dupla ou tripla jornada. A realidade está presente em quase todos os lares do país, independentemente da classe social. Antes e após o trabalho externo, ocupa-se a mulher das tarefas domésticas e da educação dos filhos. A cada dia, vê-se a ampliação da presença feminina no mercado de trabalho, muitas vezes como arrimo da família. A força de trabalho da mulher tem aquecido a economia e possibilitado a permanência do poder de compra, facilitando a continuidade das condições de vida até então obtidas. Sendo de igual qualidade as atividades realizadas e servindo aos mesmos fins, o que justifica, indaguei, o que justifica a disparidade quanto ao salário? Nada, absolutamente nada, justifica a discrepância remuneratória entre homens e mulheres. Males como esse, o excesso de jornada, as precárias condições de trabalho e a inobservância dos direitos decorrentes da maternidade devem ser combatidos com fiscalização rígida e a penação severa. Se ainda não alcançamos o ponto desejado, certo é que evoluímos muito. A visão mais aberta inserida na Constituição Federal de 1988 mudou o conceito de família e implicou a alteração da interpretação até então existente. A noção oriunda fundamentalmente da disciplina do casamento passou a uma regência constitucional alicerçada na realidade. Se a família permanece como base da sociedade, o conceito deve corresponder às modificações nela ocorridas. Os avanços memoráveis viabilizaram a reconstrução familiar, legitimando a caminhada no sentido da realização do homem e da mulher como seres humanos. Para mim, registrei, é muito nítido que a proibição de instrumentalização do indivíduo compõe o núcleo do princípio da dignidade humana. Chegando ao fim deste pronunciamento, profissão de fé, consigno a satisfação de ter testemunhado as alterações legislativas e participado das decisões jurisdicionais mencionadas, entre tantas outras, que vieram não sem atraso a restituir à mulher o pleno respeito à dignidade de que é portadora. Este, falei então, é o prêmio que me bastaria, ver efetivadas as convicções que sempre defendi. O recebimento do diploma Berta Lutz, e compareci para esse recebimento, em muito excede as minhas expectativas. Revelo mais profundo orgulho não só por recebê-lo, como também fiz questão de deixar consignado nos anais do Senado, como também por ser o primeiro homem indicado a tamanho reconhecimento, fato que acredito a grande instituição que integro, a última trincheira da cidadania, o Judiciário. Que o Judiciário, jamais falte a nacionalidade, mãos à obra na busca incessante da igualdade entre homens e mulheres. Presidente, digo, parafraseando inclusive um xará, que todo poder às mulheres, esperança de um Brasil mais sensível, de um Brasil mais compenetrado, de um Brasil mais equilibrado. Mas,
mas em termos, em especial os constitucionais. Tivemos a normatização quanto a vagas, e aí o diploma respectivo dispõe que não se poderá ter, em relação a qualquer dos gêneros, percentagem superior a 70% das vagas presentes candidatos. Financiamento, havia silêncio até que se versou na lei em análise a reserva a que me referi. Até então teria havido uma inconstitucionalidade por omissão? Não houve ajuizamento de ação para vê-la declarada. Mas mesmo que tivesse havido, decorre de texto constitucional que, em se tratando de omissão de poder, na ação direta de inconstitucionalidade, não cabe sequer assinar prazo para que o poder atue, ao contrário do que se verifica quando a omissão parte da autoridade administrativa. Tenho para mim que a ação afirmativa não é uma ação em si do judiciário, mas é uma ação do Poder Legislativo. É uma opção política legislativa. O preceito, presidente, não merece, a pretexto de ter-se uma interpretação conforme alargamento para transportar-se a percentagem alusiva à reserva de vagas para o campo do financiamento. Quer queiramos ou não, a opção alusiva à reserva de numerário do fundo partidário ocorreu por quem direito? Ocorreu no campo político, pelo legislador. Não vejo como, e não corro aqui o risco de ter que devolver o prêmio Bertolucci, uma vez enquadrado na maledicência como machista, não vejo como atuarmos como legisladores positivos. E aí fixarmos que se deve ter essa percentagem a que me referi, que passa a ser de no mínimo 30% e que não está prevista na Constituição Federal, alusiva a vagas para o campo do financiamento. Mas o dispositivo legal como está pode ensejar, sim, interpretação limitativa, como se a percentagem prevista como teto não pudesse ser, no campo da autodeterminação dos partidos políticos, não pudesse ser ultrapassada. Não chego, presidente, à conclusão a que chegou o relator, no que substitui as percentagens versadas como piso e como teto pela percentagem de 30% alusiva às vagas, porque, infelizmente, estou diante de um quadro que não me autoriza, considerado o sistema, a atuar como legislador positivo, mas dou interpretação conforme ao texto para afastar por ser inconstitucional aquela que veja no teto alusivo à reserva uma limitação, a impossibilidade de o partido, na autonomia que está consagrada no texto maior, ultrapassar a percentagem. É nesse sentido que voto, presidente, afirmando que adoto
e adotei desde sempre, né, uma base para os meus pronunciamentos e que revela a busca incessante da coerência. Acima de tudo, coerência e com a capa nos ombros o dever de revelar a minha concepção em termos de lei maior da República e o diploma atacado. Apenas divijo no que me limito ao pedido inicial formalizado e apenas aprecio a constitucionalidade ou não do dispositivo atacado com a Carta da República e a ele dou interpretação conforme, para assentar em primeiro lugar que se trata de uma reserva que deve ficar em conta bancária. E em segundo lugar que não se tem no dispositivo a imposição de um teto que não possa ser ultrapassado por vontade partidária, né? Um teto para financiamento da campanha de possível candidatura feminina. Como voto? Vossa Excelência, então, julga parcialmente procedente. Parcialmente procedente. Portanto, diverge em parte do ministro relator. Ministro. E tomei um tempo maior, presidente, justamente porque ia divergir, né, da maioria até aqui sem problema nenhum. Senhora presidente, eu pedi licença agora ao ministro Gilmar para pedir a palavra antes de Sua Excelência proferir o seu voto, porque, como sempre, as manifestações do ministro Marco Aurélio nos fazem, e a mim em particular, refletir sobre a questão. Sem alterar as premissas do meu voto, mas Sua Excelência relembrou aqui que nós estamos no âmbito do fundo partidário e Sua Excelência lembrou que pode ser usado para outras questões. Então, ministro relator, Vossa Excelência, ao estabelecer uma interpretação conforme que garante às mulheres o mínimo de 30% daquilo que for alocado do fundo partidário para campanhas, se esse 30% for de zero, é zero. Aí nós estamos, na nossa interpretação, dando uma interpretação que está mais a desproteger as mulheres, porque o artigo 9º garante no mínimo 5% de todo fundo partidário para campanhas, do que a protegê-las. Então, a minha preocupação, e me assaltou essa preocupação em razão da manifestação do ministro Marco Aurélio, exatamente no sentido, no artigo 9º da Lei 13.165, né, 13.165 de 2015, ele está assim disposto, e ele se refere não ao fundo de financiamento de campanhas, ele se refere ao fundo partidário. O partido político, ele pode ou não alocar recursos do fundo partidário para uma campanha. Em verdade, você sabe... ele pode ou não. O fundo partidário inicialmente não era destinado para a campanha. Depois da nossa decisão em 2015 sobre a inconstitucionalidade da doação de corporações, é que então saiu de alguma coisa como 150, 200 milhões, um pouco mais, para 800 milhões, quase 1 bilhão, já com esse desiderato. Tanto é que agora está ocorrendo, nós vimos nos jornais todos os dias, uma situação bastante singular. Alguns partidos, por não terem estrutura burocrática, representação nos estados, não terem diretório... Não gastam dinheiro com nada. Não gastam dinheiro e estão, eventualmente, essa acusação, utilizando esse recurso para fins de sustentar campanhas daqueles que vierem a aderir. De modo que, de fato, há essa perplexidade e muitos chegaram até a sugerir ao próprio TSE, né, que expedisse uma resolução no sentido de impedir o uso do fundo partidário para as eleições. Não, isso ainda está lá dividida, está dividida essa questão. Agora, ministro Toffoli, no rol dos gastos que se encartam no fundo partidário, acho que o último item é para a campanha. Sim, mas ele pode usar ou não. O que a lei faz? Ela obriga a que haja o mínimo de 5%. Mas eu levantei o problema e já tenho a proposta de... Mas se não tiver nada para a campanha dos candidatos, também não tem nada para a campanha dos candidatos. Não, mas aí nós estamos
Nós estamos declarando inconstitucional um dispositivo que veio a garantir uma política afirmativa feita pelo legislador, que estará, na verdade, nós estaremos com a nossa decisão prejudicando as próprias candidatas. A minha solução é a seguinte... Mas será que será a intenção? Se eu puder concluir, eminentes colegas, eminente relator, a minha posição é a seguinte: o artigo 9º, vou fazer a leitura do artigo 9º da lei 13.165. Nas 3 eleições que se seguirem a publicação desta lei, os partidos reservarão em contas bancárias específicas para esse fim, no mínimo 5% e no máximo 15% para campanhas das mulheres. Então, vejam, o que essa lei está dizendo? Do fundo partidário, 5% no mínimo tem que ir para a campanha de mulheres. Se nós dissermos que, como está, com a devida vênia do que eu entendi, do dispositivo, agora alertado pela manifestação do ministro Marco Aurélio, do dispositivo do voto, do qual estou de acordo com todos os fundamentos e premissas. Mas, se nós entendemos que os 30% são relativos àquilo que for passado para as campanhas totais, e se o partido não passar nada para as campanhas? Então, nós temos que ter esse 30% respeitado o mínimo de 5%. Mas o dispositivo já fala, olha, 5 ou 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais. Mas e se o partido não destinar nada? Bom, o que a lei dá é o que está for garantido destinado. que Se tem nada que for separar destinado, pelo menos 5% para a campanha de mulher, obrigatoriamente. Mas, ministro Toffoli, a lei fala do que for destinado. Se a gente está derrubando a lei, a gente está trabalhando com esse conceito, a menos que a gente fizesse uma decisão aditiva aqui para dizer que sempre tem que dar 30% para as mulheres. Não foi isso que nós debatemos. Exatamente. Aqui. A minha preocupação é essa, se nós vamos ficar, então, ao invés de... Se me permitirem, eu tenho uma leitura diversa do artigo 9º. Eu penso que essa referência à destinação diz respeito aos percentuais aqui contidos. Sim. Foi ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes que, após a proibição de financiamento, por pessoas jurídicas de direito privado, aí se deu essa destinação, se cogitou de um fundo partidário um pouco mais acrescido para ter esse financiamento. Então, a expressão destinada ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas candidatas diz respeito às percentagens. Diz respeito a, ministro Marco Aurélio? E garantido o que diz o dispositivo? Uma conta específica. Exatamente, criou-se um objeto específico quanto ao emprego do numerário do partidário. Em termos de todo. Mas, se Vossa Excelência me permite... Esse é o numerário que tem a nomenclatura fundo partidário. Assim, senhora presidente, se me permitir, e obviamente é sempre bem-vindo toda a ponderação para elucidar a decisão, mas a compreensão que tenho acerca desta matéria é que, ao incidir 30% ao invés de 5%, não é possível, do ponto de vista, mesmo do ponto de vista de uma lógica formal, que 30% cause maior prejuízo do que 5%, ainda que do alocado para as campanhas, porque o artigo impugnado trata disso. E a dimensão que aparece no parágrafo 5º-A das contas específicas, o problema é exatamente esse: acumular com o não emprego na alocação para, nos exercícios futuros, em detrimento da campanha das candidatas, utilizar para outros fins. Eu só espero, se Vossa Excelência me permite, que com a leitura que o Supremo venha dar ao preceito, o preceito não esteja compreendido em uma lei para inglês ver, não seja um preceito para inglês ver. Bem, mas pelo menos será um inglês que verá 30% em vez de 5%. Não, eu talvez aduza aqui algo que vai influir, ministro Alves, porque eu vejo o seguinte: esse paradigma criado aqui, ele vai influir nesse fundo eleitoral novo. Porque se garante 30% de mulheres, elas têm que ter
meios para sustentar a candidatura nesse percentual. Aí o fundo partidário revelou-se insuficiente. O tribunal, então, assenta que esse fundo é um fundo específico, é só o fundo criado para financiar a campanha eleitoral. Que é o fundo eleitoral, não é o fundo partidário. É, o fundo eleitoral. É o fundo partidário. Então, ministro Gilmar, eu entendo que esse paradigma vai influenciar na subdivisão que o TSE vai ter de fazer desse fundo eleitoral, com esse paradigma criado agora. Eu já tomei como alusão ao fundo partidário como está no preceito. Né? Não é que nós temos que dividir, cabe ao TSE dividir. Vossa Excelência, portanto, mantém o voto acumulado. Me parece que há um sentido único. Claro que todas as preocupações, mas como já são legítimas, como já foi dito nesse plenário, é impossível, a prioristicamente, cobrir toda a gama de situações. Nós estamos respondendo a uma demanda específica que impugnou os percentuais mínimos e máximos e me parece relevante. Aliás, o ministro Solf chegou a dizer que se tivéssemos um ativismo hipertrofiado, podíamos até chegar a 50%, mas estão nos mantendo na baliza que tomamos simetricamente emprestado do fundo partidário para referirmos-nos a este recurso e aos demais recursos que devem ser distribuídos com essa simetria. Apenas isso. Mas será que, sem adentrarmos o campo da legislação propriamente dita, né, o campo alusivo à atuação como legisladores positivos, nós podemos substituir os percentuais? Nós podemos majorar estabeleceu como parâmetro o princípio da igualdade. Previsto. Daí eu ter dito, para mim, o que se contém no preceito é uma simples reserva, separação. Separação como está em conta específica, conta bancária. E nada impede que o partido avance, que o partido dedique às candidaturas femininas, coisa que talvez o depoente não acredite, né? Dedique um percentual maior. Ministro Dias Toffoli. Eu vou continuar refletindo, senhora presidente, mas eu penso que a minha manifestação, ela agrega mais valores do ponto de vista de garantias, mas o eminente relator tem a ponderação que fez, eu vou aguardar os votos para refletir melhor. Então, ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu também gostaria, como outros já fizeram, de manifestar a minha solidariedade e meus sentimentos por mais esse episódio lamentável agora ocorrido no Rio de Janeiro. E dizer da nossa responsabilidade enquanto judiciário por esse tema da segurança pública. É necessário que se discuta essa questão da integração numa perspectiva muito mais ampla. Eu sei que há no âmbito do Congresso Nacional hoje um debate sobre a integração dos órgãos de segurança pública. Nós não podemos esquecer, tenho discutido isso inclusive com o ministro Alexandre e com o ministro Toffoli, que aqui há uma grande responsabilidade tanto do Ministério Público como do próprio Judiciário. Os dados que nós temos e que também não são confiáveis, aqui realmente há uma perplexidade como aquela que se manifestou no plenário agora, em relação à própria consistência dos números existentes. Mas há um documento do CNMP que diz que só 8% dos homicídios ocorridos no Brasil são, de fato, descobertos e, de alguma forma, responsabilizados. Isto conta, portanto, uma história extremamente preocupante. E aí nós temos todo esse fenômeno que vem sendo estudado já há muito tempo, de locais em que os inquéritos não são abertos. Quando os inquéritos são abertos, eles não são concluídos. Quando eles são concluídos, não tem denúncia. Quando tem denúncia, o processo não é julgado. Nós temos o caso escabroso de prescrição em massa de crime de júri. Portanto, é um quadro em que nós não podemos nos colocar como espectadores. Cada vez que esses episódios se repetem, infelizmente eles se repetem hoje, cotidiana, diuturnamente, nós temos que pensar nesse tipo de questão. Eu acompanhei as eleições do Rio de Janeiro,
extremamente violentas em 2016 e gostaria de dar um testemunho sobre um fato bastante peculiar que vi lá. Na logística que o Tribunal do Rio de Janeiro fez e isso é tratado com normalidade, como para levar às urnas, e veja, a Justiça Eleitoral, como todos nós sabemos que passamos por lá, é vista pela comunidade em geral como o carteiro, o padeiro, não é um órgão de repressão. Não obstante, para adentrar a favela da Maré, é exatamente esta que é foco de discussão, precisa de um blindado da Marinha. Portanto, tudo que se fala sobre liberdade de voto e outras cositas más, obviamente que é suprimido em locais que tais. Porque quem é que faz propaganda num local, quer dizer, livremente num local em que se precisa de licença para entrar, para colocar urnas nas sessões? Então, essa e certamente eu estou dando um exemplo dos muitos que ocorrem nesses locais que ocupado. Tanto é que quando eu vi a celeuma que se faz agora com carteira de identidade, identificação, eu achei muito curioso, porque se disse interessante que não houve nenhuma rebelião contra o fato dessas pessoas estarem submetidas ao jugo do tráfico ou das milícias. Nunca ninguém protestou. Agora que o Exército está por lá, se faz um grande barulho. É muito sintomático. Né? Parece que é normal o jugo que se impõe pelo tráfico e pelas milícias. É um dado só para registro. Mas eu vou ao tema desse debate. Estou bastante preocupado, inclusive, com a questão que agora suscitou o ministro Marco Aurélio e que já me embaraçava. Na verdade, eu tenho as mãos queimadas com essa coisa de reforma política feita por nós. E acho que nós todos deveríamos tê-la. Os resultados não têm sido bons. Eu até diria que os resultados são muito ruins. Se nós começarmos lá atrás e olharmos o que fizemos com a cláusula de barreira, de alguma forma nós somos responsáveis pela multiplicação de partidos políticos. Não. Declaramos a inconstitucionalidade da cláusula de barreira e da cláusula de desempenho, assim chamada, em nome da maior igualdade, por partidarismo. Inicialmente o tribunal tinha indeferido a liminar. Passou um sinal para o segmento político de que aquilo estava tudo bem. 10 anos depois veio julgar o mérito. Veja, num caso em que o Congresso foi extremamente irresponsável, como tem que ser nesse tipo de matéria. Só se faz reforma política, nós temos discutido muito isso, fazendo-se uma disposição transitória, permitindo-se uma vacácio longa, porque é natural que os parlamentares fiquem muito desconfiados de qualquer reforma que afete o modelo que os levou até lá. Essa é a discussão básica e por isso, então, houve esse debate. Nós declaramos inconstitucional essa matéria. Jogamos no chão, portanto, uma reforma que foi gestada com muita habilidade e que levaria a um enxugamento dos partidos. Fui eu até que no plenário suscitei então a questão de que nós deveríamos rever a leitura da chamada fidelidade partidária, que até então nós estamos no pós-mensalão, toda aquela coisa, compra de passe de parlamentar e tudo mais. Então se diz, vamos limitar essa troca. Especialmente no sistema proporcional, tem toda a razão, porque obviamente as pessoas trocavam de partidos, mas tinham sido eleitos por um sistema de voto proporcional. Então, tudo isso tinha uma lógica. Mas ao fixarmos a regra, o que nós dissemos? É preciso justificar a saída de partido. Haverá um procedimento, a não ser que saia para criar outro partido. Aqui teoria dos jogos, presidente. O que os parlamentares entenderam? Nós vamos sair para criar outros partidos. E aí o TSE, depois de nós, acabou por confirmar que era possível sair do partido levando aquilo que eu chamei de ativo. Portanto, o parlamentar saía, foi o que aconteceu inicialmente com o PSD, que esvaziou o DEM e assim por diante.
e levou o ativo, tempo de TV, fundo partidário e tudo o mais. O resultado está aí. 28 partidos hoje representados no Congresso Nacional, 28 partidos representados no Congresso Nacional, 35 partidos criados, um grande negócio, todo esse sistema que se instituiu. Veio a discussão sobre a chamada, como se chamava? A ideia da transposição ou portabilidade. Portabilidade. Portanto, o parlamentar leva isto. E nós dissemos que era possível. Veio o Congresso e reagiu, porque como há muitas janelas, dizendo, o trânsfuga faça o que quiser, mas não leva, não será portável esse ativo. Nós declaramos inconstitucional. Aí o resultado dessa mercancia que está nesse contexto. Mas depois nós reagimos. Declaramos a inconstitucionalidade da doação de empresa. Querem ver o resultado? Peguem os números das eleições de 2016. São 730 mil doadores. A Excelência tem lá 330 laranjas, 330 mil laranjas. O fracasso vai ficar maior agora nessas eleições. Maior. Mesmo com esse dinheirão todo? Que é insuficiente. Só a campanha de deputado federal, no sistema atual, que continua, custou, segundo os dados que lá estão, 5 bilhões de reais. Portanto, é esse o dado que se tem. Dos 730 mil doadores, 330 mil não têm capacidade financeira. Compra de CPFs, aluguel de CPFs, laranjal completo. Então, é nesse contexto que a gente tem que refletir sobre um self-restraint nesse tipo de matéria. Aqui mesmo já se vê que nós não temos o domínio. Eu estava, inclusive, agora, enquanto nós discutimos, buscando as razões do Congresso Nacional. Porque também esse debate. O que aconteceu depois da nossa decisão? Ainda no governo Dilma, a ampliação do fundo partidário para ser usado em finalidade eleitoral. Até então não se usava. Até então não se usava. Não se cogitava disto. Era pouco expressivo. Sai dos 250, 300 milhões para, talvez até menos, para 800 milhões e talvez subisse mais. Depois veio o movimento do chamado fundo eleitoral. Então, esse é um dado. Aquela brincadeira que já fiz aqui do reformador da natureza, do Lobato. O sujeito que quer botar a abóbora na jabuticabeira e quer botar a jabuticaba nos fios lá da abóbora e depois dá esse resultado. Então, é extremamente delicado esse tipo de decisão. Então, este é um ponto. Eu sei que muitos de nós têm vocação enorme para o Legislativo, talvez até devêssemos estar lá. Mas lá é o locus certo, como disse o ministro Marco Aurélio, para fazer esse tipo de reforma. Numa matéria que é extremamente complexa, em que cada mexida já inspira a imaginação de novos jogos. Nesse sentido, é bom lembrar sempre a frase de Ulisses Guimarães. Ele dizia que no Congresso, em geral, não tem bobo. O bobo ficou como suplente. A gente aqui imagina que os outros são bobos. Passam a olhar, isto pode ter de tudo. Então, é esse o quadro que se coloca. Aqui já se vê que o que se propõe no artigo 9º é que nas 3 eleições que se seguirem a publicação desta lei, os partidos reservarão em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% e no máximo 15% do montante do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais. Para a aplicação nas... Portanto, o que se imagina é um NACO que se fará do fundo partidário destinado a
as campanhas eleitorais. Os partidos que têm estruturação nacional, e essas informações nós temos no TSE, eles praticamente não têm recursos do fundo partidário para as eleições. Isso já é uma realidade. O MDB, por exemplo, tanto é que está havendo essa fricção entre os partidos. Por quê? Porque sustentam diretórios, alugam imóveis, têm funcionários. Essa é a realidade. Portanto, aquela hipótese que o ministro Toffoli levantou é absolutamente presente, inequívoca. Haverá partidos. Então a disposição legal é para inglês ver. Para os partidos que têm esses recursos, certamente haverá essa destinação. Para os partidos que já porque qual é a destinação básica do fundo partidário? É a sustentação da atividade política normal. 20% é para a fundação, atividades de cidadania e tudo mais. A própria atividade em política de mulher, nós decidimos muito isso no eleitoral. Portanto, tudo isso já está, de alguma forma, submetido à vinculação. E os partidos que mais ou menos seguem essa prescrição e que têm estrutura, acabam por consumir o fundo partidário nessas finalidades, em princípio. E outros não. E outros não. Tanto é que gera essa antinomia que nós estamos a viver. Pode ser, inclusive, que teoria dos jogos, de novo, se estimule a um tipo de manipulação, em que se diz, se vamos receber do fundo eleitoral, talvez não façamos nada em relação ao fundo partidário. Até porque este é um dos questionamentos. Alguns partidos, aqueles que existem de uma maneira bastante ou quase ficta, eles não têm atividade para consumir esses recursos. Por isso esse debate que está aí quanto à oferta de 3 milhões do fundo para trazer um dado parlamentar. Então, este é um problema. Eu estava vendo as informações do Congresso. E o que o Congresso diz? Exatamente que esta foi uma escolha para estabelecer um dado limite, dado que isso seria insuficiente para manter todas as despesas. E propõe até, sugere a nós mesmos que façamos uma análise, ou que declaremos que a lei é ainda constitucional, ou façamos a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Então, a mim me parece que aqui nós temos, na linha do Evangelho, querendo fazer o bem, podemos estar fazendo o mal. Paulo. Então, é uma questão realmente extremamente delicada. Uma pena que o Legislativo se faça muito ausente nesse tipo de debate, porque certamente ajudaria a iluminar esse tipo de questão e ajudaria realmente a vermos com mais clareza essa temática. Então, me parece que já o artigo 9º coloca esse questionamento. Minha dúvida é imensa em relação ao segundo ponto da proposta do ministro Fachin. O ministro Marco Aurélio já feriu a questão do percentual, que talvez se revele inútil, além de que dogmaticamente extremamente questionado, mas a ideia de, nas 3 eleições, dizer, não, isso é definitivo. É muito difícil usar essa palavra no Brasil, definitivo, né? Sobretudo nessa área em que nós estamos passando por mudanças eleitorais continuamente. E oxalá consigamos, em 2019, fazer mudanças mais profundas nessa seara. Alguma coisa já avançou com a questão da cláusula de barreira, ainda que mitigada, e, sobretudo, com a proibição das coligações a partir de 2020. Mas dizer que aqui o legislador sequer pode mudar parece absolutamente estranho. E aqui uma confusão que nós acho que estamos criando consciente ou inconscientemente. Ia Reis, um autor alemão
de algum prestígio em alguma época, dizia: legislar é fazer experiência com o destino humano. De alguma forma isso ocorre. Agora, o que marca a legislação, em princípio, é a reversibilidade da decisão do legislador. Ele pode, num jogo de tentativa e erro, fazer revisão. É muito difícil para nós fazermos aqui. Não é impossível. Mas, em princípio, o que caracteriza a decisão judicial, especialmente de cortes constitucionais, é da sua difícil reversibilidade. Imaginar que o legislador, num sistema partidário caótico como esse que está organizado, em que se faz essa sopa de letras para as eleições, para a concessão de horário de TV, hoje já se diz, quem é que tem mais tempo de TV? E como que isso se negocia? Quem acompanhou as investigações sabe que, nesse processo todo, a adesão de determinados partidos foi paga com esses recursos. Isso está registrado nos inquéritos. Então, esse fenômeno está aí. E oxalá consigamos mudar. Inclusive, esse era um ponto que precisava ser mudado. Porque, obviamente, já deu muito errado. Pouco importa se o partido apoia ou não apoia um dado candidato. O importante é que ele dê formalmente a sua adesão para o tempo de TV e todos os seus consectários, mediante pagamento. Está documentado nas eleições de 2014. Então, esse é um dado para o qual nós temos que prestar extremamente atenção. Então, dizer, mas é inconstitucional as 3 eleições, porque agora nós vamos eternizar essa cláusula. Santa ingenuidade. Oxalá nós tenhamos um outro sistema eleitoral que consiga, como disse o ministro Toffoli, fazer modelos outros e torne inútil, inclusive, esse tipo de cláusula. É voto em lista, é voto distrital ou é distrital misto. Mas eu acho que é exatamente por isso é que as decisões do controle de constitucionalidade, elas não atingem o legislativo, só o judiciário e a administração. Porque eles têm essa capacidade, acrescendo ondas argumentativas, de modificar o quadro normativo. Quer dizer, nós estamos enfrentando uma questão atual, mas se eventualmente eles sugerirem uma outra solução, com ônus argumentativo, eles são livres para fazer isso. Sim, mas na medida que nós estamos... Veja, isso aqui é claramente aquilo que eu falei no início. Quando diz nas 3 eleições que seguirem, e veja, em se tratando de Brasil, já é uma pretensão bastante arrojada, não é? 3 eleições, se considerarmos as municipais, né? Nós temos aí, pelo menos, 10 anos. Então, já é aquilo que eles fizeram na reforma política de então, com a cláusula de barreira, que nós acabamos por derrubar. De modo que me parece extremamente complicado, e sem contar que, de fato, nós vamos estar legislando. Vamos estar legislando no ponto em que vamos substituir, onde se lê 5 ou no máximo 15, vamos substituir por 30, podendo ser 30 vezes nada. E vamos estar legislando quando dissermos não tira as 3 eleições. Mas eu vou pedir todas as vênias ao relator, reconhecendo profícuo o trabalho realizado, para acompanhar o voto trazido aqui pelo ministro Marco Aurélio. Dizendo até que talvez eu, na minha posição, mas vou acompanhar a divergência, e até mais longe no sentido de rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Aqui poderia sair uma recomendação, uma observação, na necessidade de ajuste. Mas são tantas as perplexidades, considerando a realidade partidária nesses 28 partidos representados no Congresso Nacional, que certamente vamos ter aqui regras específicas em função dessa realidade. Presidente, apenas para retificar algo que eu disse
que entendia que a alusão a fundo partidário é o fundo costumeiramente repassado pela Justiça Eleitoral aos partidos políticos. Realmente aqui é o fundo especial, que visa fazer frente ao fato de nós termos fulminado o financiamento da campanha eleitoral pelas pessoas jurídicas. É que faltaram vírgulas, né, no preceito. O que se tem é a previsão de reserva, né, não é o gasto em si, de uma reserva de 5% no mínimo e no máximo 15%, num montante do fundo partidário, aí deveria vir a vírgula, destinado ao financiamento das campanhas eleitorais, vírgula, para aplicação nas campanhas de suas candidatos. Ou seja, a destinação da previsão é específica, diz respeito ao que constituído para fazer frente às campanhas eleitorais. Eu tenho a impressão que ele está se referindo ao fundo partidário na parte em que não é o fundo eleitoral. Não é o fundo constituído para fazer frente à campanha. Não, esse fundo foi constituído depois em 2017. Só depois de 2017. É o fundo partidário na parte em que... A observação que eu fiz... Exatamente. É o quantitativo reservado no todo para a campanha eleitoral. Mas não tem a ver com o fundo eleitoral. Para a campanha eleitoral. E daí ter-se a referência à destinação desse fundo, que é o financiamento das campanhas eleitorais gêneros, com referência após a aplicação nas campanhas de suas candidatas. Agora, a interpretação conforme que eu dou visa afastar, né, aquela que implique uma leitura que revele que se tem aqui a impossibilidade de um partido político no campo da autodeterminação destinar um valor, uma percentagem maior às campanhas das candidatas. Pois não. Ministro Dias Toffoli disse que... Não, senhora presidente, só para aclarar aquela minha preocupação, realmente a interpretação que eu gostaria de dar aqui seria no sentido de que sempre e obrigatoriamente os partidos deveriam destinar de todo o fundo partidário 5% para as mulheres, mas como para as campanhas femininas. Mas como lembrou o relator, iria ser uma decisão aditiva, aí sim. E aí sim nós estaríamos avançando para um ativismo, uma decisão aditiva, então eu refletindo, fico na posição do relator, respeitando as divergências apresentadas. Peço também um esclarecimento. Eu propus que se afastasse também a última parte do dispositivo impugnado, o artigo 9º, que justamente assenta que estariam incluídos neste valor os recursos a que se refere o inciso 5 do artigo 4º da Lei 9.096 de 95. Essa parte se refere aos programas de promoção das mulheres e não a campanhas eleitorais. Exatamente. No primeiro momento, se Vossa Excelência me permitir, eu imaginava que esta parte não havia sido impugnada, mas agora, relendo de forma mais minudente a petição inicial subscrita pelo doutor Rodrigo Janot, eu verifico que isto, ministro Fachin, se Vossa Excelência me permite, isto foi especificamente impugnado e Vossa Excelência talvez não tenha contemplado isso na sua conclusão. E diz o doutor Janot, além disso, a parte final do dispositivo possibilita dupla interpretação. Não está claro se a interpretação a qual acabei de me referir contemple, na prática, uma redução do total disponível para o financiamento das campanhas eleitorais. Portanto, eu me permitiria sugerir que se incluísse na parte final do voto do eminente relator, aqui declarar, dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 9º da lei, de modo a equiparar, etc., etc., e também a dizer que não é possível a exclusão. Aí Vossa Excelência assentaria em constitucionalidade. Neste caso seria inconstitucionalidade. Ou melhor que inconstitucionalidade, ou então que se leia. A partir do momento, presidente, em que aceitemos
que o todo realmente a ser considerado é do fundo partidário destinado à campanha eleitoral, não há razoabilidade em compensar-se o que previsto na lei dos partidos políticos quanto à destinação do fundo partidário propriamente dito, no tocante à manutenção de programas de promoção e difusão. Nessa parte eu acompanho, se o relator adotar a sugestão do ministro Ricardo Lewandowski para declarar a inconstitucionalidade dessa parte final. Dessa parte final. A partir das candidatas, aí teríamos a inconstitucionalidade. Incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso 5º do artigo 44 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 95. Eu não tenho objeções a isso, mas eu não examinei porque não está no pedido. Desculpe, ministro, aqui eu estou com uma petição 16... Eu estou na página 34, que é o pedido final. Mas aí é uma argumentação. Final, eu estou lendo o pedido. Eu entendi. No pedido realmente acho que houve um equívoco, mas eu creio que no pedido, quer dizer, na petição inicial, essa matéria foi expressamente ferida, e eu creio que nós poderíamos, sem nenhum problema, incluir ou considerar que houve uma objeção quanto à inclusão desse trecho final do artigo 9º. E eu diria, com um devido respeito, que toda a teleologia do voto de Vossa Excelência leva a... Não tenho dúvida quanto a isso, apenas estou a dizer que eu não examinei porque não está no pedido. Cabe questionar, há pedido ou não há pedido? Não há pedido expresso sobre... Há pedido expresso. Há pedido, presidente, eu não posso ir adiante. Eu me cingi com uma contenção aquilo que havia pedido, e foi nesse sentido que eu trouxe o voto. Agora, aqui não tem objeções à teleologia e à dimensão da finalidade. Não, desculpe, mas olha, eu vou, se Vossa Excelência me permite, aqui na petição inicial, na página 16, doutor Rodrigo Janot diz o seguinte: em vez de estabelecer uma discriminação positiva, criou-se evidente distorção, a qual destoa do próprio objetivo original da inovação legislativa. Além disso, a parte final do dispositivo possibilita dupla interpretação. Não está claro se a expressão, entre aspas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.096, de 19 de setembro de 95, se refere, aos limites mínimos e máximos da reserva de recursos para aplicação nas campanhas de suas candidatas, ou 2, ao montante do fundo partidário destinado a financiamento de campanhas eleitorais. Caso prevaleça o primeiro entendimento, por isso que eu estava sugerindo uma interpretação conforme, ter-se ainda maior desproporcionalidade e distanciamento da teleologia da norma e dos mandamentos constitucionais. Caso os valores destinados à criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres sejam considerados no limite máximo de 15%, haverá na prática, e o doutor Janot negrita, redução do total disponível para o financiamento das campanhas eleitorais femininas. Portanto, houve uma insurgência do Ministério Público, ainda que no final ele não tenha feito uma referência expressa. Assim, eu não tenho objeções ao que o ministro Ricardo está propondo, mas eu repito que isso não está no pedido, está na fase argumentativa da petição. Só uma pequena observação, ministro Lewandowski. Só uma pequena observação. Realmente não há no sistema brasileiro condenação implícita, mas pedido implícito há. Há possibilidade de haver um pedido implícito que decorre da narrativa lógica da parte que faz. E por isso que eu estou de acordo com o que o ministro está a dizer. Apenas estou a dizer explicitamente que não há pedido expresso quanto a isso, mas se entendermos que o que está na argumentação é um pedido implícito... Pelo trecho lido, embora no fecho da petição não se peça expressamente a declaração de inconstitucionalidade dessa cláusula, no trecho lido há impugnação e o trecho lido encerra uma interpretação conforme. Exatamente. Não tenho dúvida quanto a isso, embora não haja pedido quanto a isso. De coisas diversas, né? O ministro Marco Aurélio está concordando. Olha, se tem um limite para a nossa atividade, nós que já fazemos coisas muito exóticas, é o pedido. Olha o que está escrito. Requer que seja julgado procedente
o pedido para, quanto ao artigo 9º, declarar a inconstitucionalidade do limite mínimo e máximo ali definidos. Mas olha, mas se ele aqui se insurge contra a inclusão de... O que vai acontecer? Se nós destinarmos essa verba para o financiamento de campanhas, os partidos vão tirar daquela verba destinada a programas de promoção e difusão da participação política das mulheres para financiar as campanhas. Ou seja, nós damos com a mão, tiramos com a outra. Nós vamos acabar com esses programas. Eu tenho dito muito que em época de crise nós precisamos ser até um pouco ortodoxos. E realmente, como ressaltou o ministro Gilmar Mendes, não há pedido, né, do autor da ação. Pois não. Se essa ortodoxia prevalecer, porque quando nós examinamos um RE relativamente ao pré-questionamento ou aquelas preliminares de repercussão geral, nós temos sido mais generosos, realmente. Se a matéria está referida na petição inicial, ainda que vagamente, nós a consideramos, ainda que não haja um destaque muito específico, muito objetivo, no sentido de apontar para essa repercussão geral, ou que se chamava eu peço a Vossas Excelências, por gentileza, que ouçamos... Ministros, eu peço a Vossas Excelências, por gentileza, que ouçamos o relator, até porque eu ainda tenho que votar e temos que concluir a votação. Então, por favor, ministro relator, para que ele dê orientação e cada um, se quiser, reajuste o seu voto. Eu estou de acordo com o sentido para o qual aponta a observação feita pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nada obstante, não há pedido quanto a isso. O meu exame cingiu seu pedido e, nesse momento, é até onde vou. Pois não. Ministro, senhor presidente, se prevalecer, se nós não expungirmos do texto do artigo 9º esta expressão, nós vamos acabar com esses programas de difusão e participação das mulheres. Simples assim. Que seja a Procuradoria traga uma nova ADIM. Tá bom, mas eu ouço o ministro Alexandre de Moraes quanto ao voto que Vossa Excelência já deu acompanhando o relator, se Vossa Excelência mantém o seu... Eu peço ao ministro Ricardo Lewandowski, mas realmente o pedido vincula a atuação sob pena de atuação de ofício. Então, Vossa Excelência mantém ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber. Com o relator, presidente. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, eu entendo que os pedidos devem ser interpretados e há pedido implícito, conforme o ministro Lewandowski destacou. Na pior das hipóteses, a parte pede a declaração da inconstitucionalidade do artigo. Então, está embutido nesse pedido Vossa Excelência, a redução desse texto. Reajusta o voto no sentido de acompanhar o relator, acrescento a ele, pois não. Ministro Dias Toffoli. Fico nos limites do voto do relator. Ministro Ricardo Lewandowski, então, é quem propõe, ministro Marco... Já adiantei, presidente, fico preso ao pedido formalizado. Pois não. Quanto ao voto do ministro Fachin, inicio por cumprimentar, como cumprimento nas pessoas das senhoras advogadas, do advogado que assumiu a tribuna, do vice-procurador-geral, meus cumprimentos pelo desempenho. Digo que esta é uma ação que, como sabem, nós temos prazos para a divulgação das pautas e foi de uma enorme, eu não sei se infelicidade ou pelo menos de enorme tristeza para nós mulheres que tivesse vindo num dia cuja madrugada não foi fácil para nós mulheres, que a despeito de tudo que foi aqui dito pelos pares e a despeito de reconhecer que andamos muito, estamos muito longe de podermos não apenas ser alegres ou felizes com a situação. Nós somos muito, muito ainda sofridas com a situação que vivemos nós mulheres. O ministro Marco Aurélio, com a gentileza, afirmou que no sistema de justiça brasileiro hoje se vive uma situação que poderia parecer uma demonstração de avanço das mulheres e de alguma forma pode ser se considerado um espaço de tempo, mas verdadeiramente o que nós temos é uma conjunção histórica eventual, evidente. Não é fato que as mulheres tenham chegado a uma situação nem de preconceito, nem de ausência de preconceito, nem de ausência de discriminação, e somos todas nós, infelizmente. Se há algo que é, no pior sentido, democrático, é o preconceito contra nós mulheres, o que representa um grande sofrimento. Chegamos, sim, a alguns cargos, a ministra Rosa, eu, a procuradora-geral,
nem por isso deixamos de sofrer discriminação, que ninguém se engane sobre isso. E é preciso que se diga que nós, mulheres, e as que são professoras nessa área, até lemos, estudamos e ensinamos a Constituição no sentido de buscarmos uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Mas vivemos, não lendo o artigo 5º, começando por todos são iguais perante a lei, mas ao final nós temos uma interrogação diante do que vivemos. Todos são iguais perante a lei? Quem sofre o preconceito e a discriminação que nós sofremos? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É uma interrogação que nós nos colocamos. Tal o preconceito, a violência praticada de forma direta ou indireta, física ou psicológica, de toda a natureza. Disse mesmo aqui numa outra ocasião e trouxe aos ministros, e olha que estamos no Tribunal Constitucional, um dado que foi publicado no jornal de abril do ano passado, em que até mesmo o número de falas de nós, juízas, em órgãos colegiados do Poder Judiciário no Ocidente, é 18% em relação aos homens, só para se ter uma ideia da condição diferenciada, e que é extremamente ruim. Portanto, num dia como hoje, eu digo que, claro, nós mulheres, não à maneira de John Donne, quando nos lembramos de Marielle Franco, no meu caso, domingo ainda me foi remetido um vídeo dessa vereadora, a vereadora melhor votada no Brasil nas eleições de 2016, 5ª vereadora mais bem votada no Rio. Eu não pergunto a maneira de John Donne por quem os sinos dobram. Eles dobram por mim, eles dobram em mim, e eu queria muito que os sinos tivessem que dobrar de alegria e não de tristeza, como tenho que tantas vezes escutar dentro de mim, dentro da minha alma. Mas tenho certeza que todas as indignidades, as injustiças, as iniquidades, os preconceitos fazem com que a gente tenha coragem para lutar mais, para que outras Marielles venham, para que a gente tenha outros momentos e para que isto não precise sequer de ser aventado e que a Constituição brasileira possa ser lida por homens e mulheres com a igual certeza da eficácia dos direitos ali postos. Portanto, quando tratamos de igualdade de direitos material, pelo menos em parte, porque aqui seriam 30% de vagas e, portanto, 30% de condições para a oferta de condições para que se possa disputar, é preciso se levar realmente a sério como a Justiça Eleitoral Brasileira e a Justiça Constitucional Brasileira tem levado, porque mesmo quando há artificialismos, como aqui foi em alguns votos anotados, principalmente pelos juízes que já passaram pelo Tribunal Superior Eleitoral, sabe-se bem que não é porque a mulher quer, é porque a mulher às vezes se põe na condição de ter que se apresentar e não tem condições porque não tem acesso ao fundo partidário, porque os dirigentes dos partidos são homens, é por isso que nós estamos discutindo esse assunto, porque não se tem tempo de televisão, porque não se acredita, e porque às vezes se convidam não mulheres que querem efetivamente disputar, mas o que se quer é apenas cumprir formalmente e não materialmente a lei, como é comum no Brasil. Aliás, isso se passa até com a Constituição. Então, todas essas formas de tentativa de se dar um tratamento positivo no sentido de afirmar direitos, que nós queremos que chegue um momento em que não precise se cogitar de ação afirmativa, porque aí é que a democracia está amadurecida, é claro que realmente estaríamos numa situação muito melhor. Mas todas nós continuamos a sofrer preconceitos e de enorme gravidade, que vão desde uma brincadeira, o deboche, que é uma forma de, pela zombaria, desqualificar as mulheres, desmoralizar mulheres, o que na mesma situação não acontece com os homens, até a forma de violência, como agora é lembrada em quase todos os votos aqui, neste caso do Rio dessa madrugada, que de forma crua, perversa, cruel, faz com que a gente tenha que ter muita força para continuar a acreditar num marco não civilizatório, mas um marco de humanidade do período que nós estamos vivendo. Portanto, eu acho que é importante e da maior importância uma ação como essa e atuações do Congresso Nacional como essa. Há uma enorme reclamação, por exemplo, de um país como o Brasil, que tem a maioria dos eleitores composto de mulheres e sermos o penúltimo ou antepenúltimo lugar em termos de número de mulheres eleitas.
alguma coisa, como diria Caetano Veloso, está fora de ordem. Não é possível que isso seja uma coisa que homens e mulheres não queiram mulheres nos cargos. Já tivemos uma presidente da República, também é um sinal. Pode ser Sim, que temos hoje. Eu sou a segunda numa história que vai de 1889, quando proclamada, até agora. O ministro Marco Aurélio fez uma referência que lembra que a ministra Ellen foi presidente, a ministra Rosa e eu aqui estamos com muita honra de compor esse tribunal, o que não significa que todas as mulheres têm igual acesso, até porque a nossa forma de atuação é realmente a compreensão a forma de atuar para chegar aos cargos é muito mais acanhada, recatada, diferente, e isto tudo é de uma cultura que não vai mudar mesmo da noite para o dia. Isto é apenas um registro, ministro Gilmar, porque quando eu falo que a gente sofre preconceito, eu estou usando o verbo correto. É um sofrimento você ser tratado diferente, não porque não possa fazer igual, por exemplo, no campo do direito, mas porque é mulher. Então já se olha com preconceito, uma discriminação que passa pelo olhar. Agora, com toda certeza, tudo isso para dizer... não chegaram pela cota. Como? Com toda certeza, as colegas não chegaram pela cota. Não chegamos por cotas, mas em muitas ocasiões, se não houvesse a cota, por exemplo, como nós já tivemos aqui para várias minorias com preconceitos, aquele que tem preconceito continua mantendo-se naquela condição de rigidez mental que não se abre para a convivência e para ele mesmo saber que pode realmente ter uma boa convivência. De toda sorte, eu acho que essa é uma matéria importante, já andamos, temos muito a andar e estou acompanhando o voto do ministro Fachin, até mesmo no que se refere ao realce dado ao ministro Ricardo Lewandowski, que eu respeito no que salienta, apenas porque acho que aqui o pedido precisa de ser formulado e há de ser formulado em termos tais que se dê clareza ao que decidido e que a decisão seja fonte de certezas e segurança, e não de questionamentos. E ao que foi realçado também, ministro Toffoli, por Vossa Excelência, a Lei 9.196 permite que recursos do fundo partidário sejam utilizados no 3, nas campanhas eleitorais, como Vossa Excelência observou. E no item 5, nos programas de promoção das mulheres. Por isso é que o ministro Lewandowski chamou a atenção. Ao dispor no artigo 9º da Lei 3.165, disposição transitória, afirmando que, para as mulheres, o gasto do inciso 3 vai de 5 a 15, incluindo os valores do inciso 5, na verdade, pode-se chegar a uma redução. Entretanto, isso deveria ter sido incluído, não como um questionamento no meio, mas realmente num pedido expresso. Essa é a razão pela qual eu peço vênia a Vossa Excelência e estou acompanhando integralmente o ministro Edson Fachin com os meus cumprimentos pelo voto. Só uma última observação, nós temos que ter consciência que nós vamos acabar com esses programas de promoção e estímulo da participação das mulheres, mantida essa redação. E uma última observação, nós estamos sendo tão formalistas que me lembra um pouco minhas aulas de direito romano, um famoso professor Cretella Júnior, ele dizia que no tempo dos antigos romanos, enfim, do direito romano, da jurisprudência latina, exatamente, se numa disputa relativamente a um vinhedo, alguém dissesse árboles, ao invés de dizer vites, perdia a ação. Então, esse formalismo que nós estamos aqui adotando, no sentido de não incorporarmos, eu vejo que o subprocurador-geral da República, que nos assiste, está sentando com a cabeça que essa matéria foi expressamente questionada na inicial, nós realmente vamos, com devido respeito, retornar ao direito romano. Senhora Presidente, eu queria aproveitar que Vossa Excelência deu assim, um tom de humanidade a essa... Vossa Excelência vai... Não é voto, não é voto, não. Então, eu queria proclamar e volto com a palavra a Vossa Excelência. Apenas, ministro Lewandowski, eu estou assentando a divergência no ponto de Vossa Excelência, mas
10 outros ministros têm uma compreensão diferente, claro, então não deve ser tão errado, mas proclamo o resultado. Na ação direta de constitucionalidade 5.117, o pedido foi julgado procedente nos termos do voto do relator, vencidos em parte os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes e, com um pedido a mais, o ministro Ricardo Lewandowski. Ministro... Senhora Presidente, eu queria aproveitar esse toque de humanidade que você sempre empresta nos seus votos, na sua participação enquanto mulher e magistrada, e dizer que nós hoje focamos essa morte da vereadora mais votada porque estávamos exatamente cuidando de uma violência política do gênero e uma violência física contra a mulher. Mas isso não significa dizer que nós também não estejamos solidários com a família do motorista que conduzia a vereadora e que foi também executada, de sorte que nós temos toda a solidariedade também com a família desse homem que dirigia o vereador. É verdade, o ministro Alexandre de Moraes, aliás, logo após a fala do ministro Fachin, realçou e nós dizíamos que estávamos acompanhando. Senhores ministros, muito obrigada pelo trabalho, pela participação, pelos votos, senhor procurador-geral, senhores advogados, senhora secretária, servidores, agradeço a todos. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite.